Você viu que estão falando sobre o uso de whey protein e creatina para crianças? Mas afinal, será que de fato esses suplementos são realmente necessários? Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posicionou diante do uso de suplementos como whey protein e creatina para crianças. E ela alega que o uso dessa suplementação não é necessária para a grande maioria das crianças e só é indicada em casos específicos, desde que orientado pelo pediatra ou nutricionista. E esse posicionamento aconteceu logo após a repercussão de uma influenciadora digital que postou que ela colocava whey protein na mamadeira. E esse posicionamento da SBP faz muito sentido, porque uma criança que ela come comida variada, come comida de verdade, come de forma variada, ela não precisa suplementar, porque ela já alcança os níveis de proteína necessários para ela somente comendo comida de verdade. E o grande problema disso tudo está em nós, como pais, seguirmos as orientações, as recomendações da internet ou de blogueiras de forma isolada, de forma solta, sem considerar a formação dessa pessoa que está dizendo isso e também o contexto alimentar dessa criança. Só que é importante eu te dizer também que em alguns casos específicos pode ser necessário esse tipo de suplementação. Eles são geralmente crianças com seletividade alimentar, crianças que são atletas e alguns casos muito específicos de condições de saúde muito específicas de certas crianças. Mas isso não é uma regra, são exceções e a gente não pode transformar a exceção em regra ou em modismo. É importante ter cautela, entender de fato se há necessidade da suplementação. E quem faz isso é o profissional de saúde, é o nutricionista infantil que vai de fato avaliar qual a necessidade de proteína que o seu filho precisa especificamente para a idade dele, para o peso dele e para o contexto alimentar que vocês vivem, calcular essa necessidade e de fato entender se é preciso ou não essa suplementação. Internet, blogueira, nunca vai ser suficiente para entender todo o contexto alimentar da criança e fazer uma suplementação. Ou seja, no que envolve nutrição infantil, criança e sua alimentação, o caminho não é padronizar, mas sim individualizar, olhar de uma forma íntegra e entender o que de fato funciona para o seu filho.